capítulo 17 de Lucas, a partir do verso 11, diz assim: enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. E ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. E mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: vão, mostrem ao sacerdote. E eles obedeceram, e quando estavam a caminho, a lepra desapareceu. E quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar a gratidão. O homem era um samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então disse ao homem: levanta-te, siga o seu caminho, sua fé o curou e o salvou. Amém? Pai, no nome de Jesus, essa é a tua boa palavra, ela nos encanta, ela burila conosco, ela mexe conosco, ela nos transforma, Senhor, ela tira de dentro coisas, ó Pai, que nós nem imaginávamos, e que nesta noite nós possamos nos render a ela, para sermos transformados, libertados, curados e alcançarmos, Senhor, essa vida extraordinária. Amém? Então a gente vai continuar, como eu disse, falando sobre vida extraordinária. Você tem tudo o que você precisa e deseja. Você acredita nisso? Você tem tudo, ninguém não acredita. Você tem tudo que você precisa e deseja. Porque você serve a um Deus que tem tudo. Quando a Bíblia diz assim, que Deus é o dono do ouro e da prata, ela está querendo dizer que Ele é dono da totalidade. Não está querendo dizer que Ele tem um cofre cheio de ouro e Ele tem um cofre cheio de prata. Ele está dizendo que tudo que você precisa, Deus tem. E se você é filho de Deus, o que é de Deus deve ser seu. Mas agora, por que eu tenho tudo, pastor, e eu não posso ainda usufruir? Porque Deus está te preparando para poder tomar posse daquilo que já é seu. Isso é muito importante você gravar isso. Ah, pastor, por que não está acontecendo? Eu vou falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade hoje também. Porque muitas coisas nós não recebemos porque nós não sabemos agir com aquilo ainda. Não chegou o nosso momento, não chegou a nossa hora. Não chegou o tempo exato de você fazer. Eu gosto de falar sobre a autoescola, porque foi uma coisa que eu e a minha esposa trabalhamos durante muitos anos, mas a autoescola é isso. Você começa na teoria. Eu achava interessante que as pessoas iam tirar a habilitação e eles chegavam no balcão e já, tipo assim, cadê o carro? Cadê o carro para eu dirigir? E você dizia para ele: não, olha, você vai fazer a matrícula, depois você vai fazer, naquela época, né, eu vou falar de, tipo, 10, 20 anos, eu não sei quanto tempo. Você vai fazer a matrícula, aí depois você vai fazer o exame de vista, vai fazer o psicotécnico, aí o cara chegava todo animado, você falava: uau, agora, cadê o carro? Você falava assim: agora tem esse livrinho, você vai estudar esse troço aqui, né? Dava aquele livrinho amarelo, lembro que fosse hoje, um livrinho amarelinho, dava na mão do cara, falava: tu vai estudar isso aqui. Aí você vai vir aqui na escola fazer uns testes, para a gente ver como é que você está. Depois nós vamos marcar o teu exame. Que depois que você falar, ainda demora uns 15 dias. Você pensa num cara triste. Pensa na pessoa que voltava, sabe? Mas é sério. Mas eu posso fazer em uma semana? Eu falo: pode fazer até num dia. Se você decorar, se você for bom no negócio. Só que tinha o processo. É um processo. Então, depois que ele fazia aquele negócio, aí sim, ia lá, fazia o exame, que ele passava. Aí eu lembro que numa época arrumaram um tal de simulador. O cara: cadê o carro? Não, não tem o carro, mas eu tenho aquele simulador lá. Aí o cara ficava desesperado. Um banco de Fusca,
um negócio parecido com um câmbio uma alavanca de câmbio, embreagem, tudo, e o cara ficava lá, plec, parecia uma criança, plec. O negócio não funciona, não é que nem hoje, que é tudo tipo um videogame, né, que seja, uau, aquele simulador. Não, você pensa num negócio ridículo, aquela coisa que você passa um mico, se falasse hoje, você não acreditava. Você via a pessoa lá sozinho, num volante que não ia para lugar nenhum, num negócio que não ia para lugar nenhum e para lá. E aí ele disse, cadê o carro? E a gente diz, não, tem mais umas 3 aulas aqui no simulador, depois você vai para o carro. Então demorava para chegar no carro, porque chegar no carro era o último passo, porque dali você ia sair preparado para tomar posse do seu próprio veículo, da direção do seu próprio veículo. Então, se eu quiser fazer aqui uma analogia com isso aqui, eu quero dizer para você que Deus está te preparando para tomar posse daquilo que já é seu. Você já é seu, está lá te esperando. É como se o pai dissesse assim, olha, esse carro é seu, quando você terminar de tirar a habilitação, eu te entrego a chave. O carro já era dele? Já era. A chave poderia até estar com ele? Poderia, mas ele não podia usar ainda, porque ele não estava pronto. Mas deixa eu dizer para você, nós vamos terminar essa série de mensagens prontos. Prontos para viver uma vida extraordinária. Então nós falamos sobre isso. E nós falamos sobre 3 tópicos a semana passada. Falamos no texto da multiplicação dos pães. Nós falamos sobre tempos de crise são oportunidades de Deus para realizar milagres. Tempos de crise é a oportunidade de Deus realizar milagres. Tudo que vier à sua mão, transfira para as mãos de Deus. Nós aprendemos isso aqui também, segundo tópico. E nós aprendemos, organize a sua vida. Vida organizada tem espaço para a vida extraordinária. Nós aprendemos isso. E hoje eu quero falar sobre um tema muito óbvio, sobre algo que talvez, quando eu disser para você, vai dizer, pastor, mas isso aí... Hoje eu quero falar com você sobre gratidão. Gratidão é um atributo que leva a uma vida extraordinária. Pessoas que sabem ser gratas têm grandes possibilidades de viver uma vida extraordinária. Gratidão, repete comigo, gratidão. Sabe, isso parece uma coisa óbvia, parece uma coisa meio de chover no molhado, parece mais do mesmo. Mas a verdade é que nós vamos deixando o óbvio do lado. Você já percebeu isso? Aquelas coisas óbvias, você não vai dando muita importância, porque você fala, isso aqui é óbvio. É óbvio que eu tenho que abrir esse copo com água, se eu quiser beber. Inclusive, se alguém quiser abrir para mim aqui, eu agradeço. Aproveitando a oportunidade. Já usei a mensagem para mandar uma outra mensagem. Vocês me perdoem a tosse, mas faz uma semana que eu estou lutando com isso aqui. Mas agora já está bem melhor. Então, não adianta eu sei que é óbvio que eu tenho que abrir o copo para poder tomar a água que tem dentro. Mas mesmo sabendo, se eu não fizer, não resolve nada. Então não é a questão de você saber, é a questão do que você vai fazer. Então muita gente diz assim, mas isso eu sei. Isso eu sei. Lembra do jovem rico? O jovem rico disse para Jesus, Jesus, eu sei. Esse negócio de que a gente tem que honrar pai e mãe, esse negócio que a gente tem que cumprir os estatutos, eu sei. Isso é óbvio. Aí Jesus falou assim para ele assim, mas você pratica? Sabe como Jesus perguntou para ele? Disse assim, então faz o seguinte. E ele ainda arrogantezinho, né? Arrogante, ele ainda perguntou, mas Jesus, então o que me falta? O óbvio eu já sei. O que me falta? Jesus falou assim, pega tudo que tem, vende e dá aos pobres. Não é o que você sabe, é o que você pratica que leva você a uma vida extraordinária. É o que você pratica, é o que você conhece. Na maioria das vezes o problema não está em não saber o que fazer. Guarda isso para você. Na maioria das vezes o problema não é não saber o que fazer. A maioria das vezes é não fazer o que precisa ser feito. Olha a diferença.
Olha a diferença. Às vezes a gente fala assim, eu não sei o que fazer. Não, o problema não é você não saber o que fazer. Porque isso aí todo mundo passa por isso. Eu passo, você passa, tem hora que a gente fala assim, eu não sei o que fazer. O duro é quando você sabe o que tem que fazer e não faz. Você sabe o que tem que fazer e não faz. Aí você vai fazer o quê? Quando eu sei... Vai acabar? Só um minutinho. Problemas técnicos. Som. Obrigado. Então, a grande questão é que às vezes a gente não sabe, ou melhor, sabe o que tem que fazer e não faz. Aí é que é o nosso, aí é quando a gente impede que uma vida extraordinária aconteça na nossa vida, conosco. Às vezes temos os grandes espinhos, mas nós não damos tanta importância, porque a gente acha que se defende fácil deles, e acaba caindo nos pequenos espinhos. Quem gosta de comer peixe aqui? Comer peixe é uma arte. Eu costumo dizer lá em casa, eu falo, comer peixe não é para qualquer um não. Peixe é uma arte. O meu pai tem 87 anos, se você vê ele comer um peixe, você fala, misericórdia. Eu não sei que habilidade é uma habilidade fenomenal, e eu vivi a minha vida vendo ele comer peixe, e eu luto com isso, porque eu gosto bastante de peixe. Mas comer peixe é uma habilidade, porque peixe, pelo menos, eu não jogo o peixe na boca e ponho para dentro não. Eu não sei você, mas eu jogo o peixe para dentro e fico ali, procurando, eu fico procurando o espinho, porque o pequenininho, o grande, eu vou perceber ele logo, quando ele cair na boca, que eu já, mas tem uns pequenininhos que engancha, tem uns pequenininhos que você não dá valor para ele, é tão molinho, ele é tão fininho, isso aqui eu mastigo ele. Meu amigo, mas se ele enganchar em você... Um dia eu estava na mesa da casa da minha mãe, eu com um amigo meu, e eu vi meu amigo ficar roxo. Eu vi que ele ia perder a vida ali na mesa. Sabe com o quê? Com espinho de sardinha. Que tem gente que frita e fala assim, vamos comer tudo, com espinho e tudo. Cuidado. Sabe por quê? Porque a gente dá importância às coisas que é grande. O que é grande a gente vai lá e tal. Por isso que lá em Cantares de Salomão, ele fala, nos 2:15, ele fala assim, apanhar as raposas e as raposinhas, elas fazem mal para a vinha. Não é só os grandes, as coisas que a gente quer aprender ou que a gente deixa de fazer grande que dá problema. Às vezes o óbvio é o que dá o problema na nossa vida. Às vezes é aquela coisa simples, que a gente devia fazer, mas a gente não faz, porque é óbvio. Isso não dá problema. E acaba dando problema para Chuchu. Não precisamos dos grandes momentos para sermos gratos. Você já percebeu que a gente fica esperando um momento para a gente fazer um culto de ação de graça? A gente quer esperar um momento especial para a gente fazer uma ação de graça. Eu postei algo, até o Gustavo comentou com a mãe dele, brincando, que é uma grande verdade. Você já parou para pensar que você compra uma roupa e fica esperando uma ocasião especial? Você já preparou, já viu que aquela toalha você só coloca uma vez por ano na mesa? Porque é a toalha do Natal. Sapato que você só usa quando te chamam para o casamento. Ocasiões especiais, a gente espera para ser grato em ocasiões especiais, só que você é o especial, aleluia. Você é a ocasião especial, louvado seja o nome do Senhor. Você
ter a vida, nós estamos na vida, nós temos a vida, essa é a melhor ocasião especial. A melhor ocasião é hoje, é todo dia que você se levanta e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque muitos ficaram para trás, mas eu estou aqui. Eu fiquei assustado, eu estava vendo uma chamada na TV e alguém disse assim: mais de 180 pessoas desaparecem por dia em São Paulo. Eu falei: o que é isso? Para pensar, 180 pessoas somem por dia. Não, em São Paulo, no país, desculpa. No país, 180 pessoas. Ei, você está aqui. Ao contrário de desaparecer, você está aparecendo. Deus está, aleluia, te preparando. Deus está cuidando de você. Deus está te levantando. Há um momento para você agradecer, aleluia. Há um tempo para você agradecer. Você tem uma igreja para você fazer parte. Você tem uma família. Você tem saúde. Você está aqui. Olha para o seu irmão. Diz para ele assim: puxa, só em poder te ver, eu agradeço ao Senhor. Ai, aleluia, olha que coisa boa, né? A gente olha, a gente agradece. O texto que nós lemos, a única vez em toda a Escritura que nós vemos Jesus questionando porque alguém não voltou para agradecer. Gratidão é algo tão forte, que a única coisa, pastor, que eu vejo Jesus cobrando. Jesus não cobrou ninguém para ir na igreja. Ah, vocês têm que ir para a igreja. Jesus não cobrou para dar o dízimo. Vocês têm que dar o dízimo. Cobrando assim, tipo, cadê os caras que falaram que ia manter meu ministério? Não, ele ensinou, as pessoas faziam e tudo bem. Mas nesse caso aqui ele cobrou. O que é cobrar? É reivindicar. O que é cobrar? É dizer para a pessoa: ei, isso aí precisa ser feito. E desses 10 aqui, aí Jesus cobrou a gratidão. Então deixa eu dizer para você, se Jesus cobrou gratidão, então isso deve ser algo importante. Você não entende assim? Repete comigo: gratidão abre portas. Gratidão abre portas. Gratidão, ela gera multiplicação. E Jesus cobrou gratidão aqui nesse texto. E eu quero falar aqui com você 3 chaves. Colocar 3 chaves aqui, que nós vamos aprender com esse texto. Que vamos juntar com a que nós aprendemos domingo passado. E vamos juntar com a que nós vamos aprender no próximo domingo. E vamos viver uma vida extraordinária. Amém? Eu quero dizer que essas mensagens já estão sendo gravadas. E você vai poder assistir no YouTube. A primeira já está no YouTube da Igreja Restauração em Vida. IC Restauração, vai lá. Você já consegue assistir a mensagem do domingo passado se você não assistiu. A de hoje, durante a semana está também. Então a gente vai juntar tudo isso e vamos aprender. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre gratidão. No texto que a gente leu. Primeira coisa, vida extraordinária através da gratidão não é um ponto, mas é um caminho. Vida extraordinária não é um ponto, é um caminho. Sabe o que eu quero dizer? Não dá para eu falar assim: Adam, vida extraordinária é ali. Não dá para mim falar: Gabi, vida extraordinária é quando você atravessar aquela porta. Não dá para mim falar: Gustavo, vida extraordinária é quando você alcançar isso. Não, vida extraordinária é um caminho. Porque nós lemos aqui no texto que eles clamaram para Jesus para serem curados. E Jesus disse assim: vai e apresente ao sacerdote. Jesus não curou eles na hora. Presta atenção no texto depois. Jesus não curou eles imediatamente. Jesus não chamou, tocou, colocou a mão, orou, ungiu, fez, aconteceu e eles já saíram limpos. Como outras passagens que a gente pode ver.
Jesus simplesmente disse assim: vai e mostrem ao sacerdote. E a Bíblia diz que quando eles estavam a caminho, um deles percebeu que a lepra tinha ido embora. Um deles percebeu que ele estava limpo. Então eu vou dizer para você, não há um lugar, há um tempo. No tempo certo, no tempo determinado por Deus, você caminhando, você recebe o seu milagre. Você recebe o seu milagre, porque é um tempo, você não, preste atenção no que eu vou dizer, você não espera ter uma vida extraordinária para ser grato. Você é grato, então vive uma vida extraordinária. Isso aqui é uma chave poderosa para a nossa vida. Tem gente que diz: Senhor, quando o Senhor me der, eu vou agradecer. Quando o Senhor me der, eu vou fazer um culto de ação de graça. Quando o Senhor me der, eu vou dar uma oferta na igreja, olha, pastor, que vai arrebentar, mas é quando o Senhor me der. É quando eu receber, é quando eu ver, é quando eu colocar a mão, é quando eu sentir. Mas Jesus diz assim: muito mais fiel, muito mais fé é aquele que não viu e já está agradecendo, aleluia, já está glorificando o meu nome, já está dizendo. Então, esse daqui, então eu quero dizer para você, que o milagre que Deus tem para você, não tem um ponto exato, mas tem uma caminhada, um discipulado com Deus, aleluia. Tem um tempo de andar com Ele, não é sobre esperar o tempo ou o lugar, mas sobre caminhar com Deus, caminhar debaixo das promessas e assim vivendo uma vida extraordinária. Vida extraordinária não tem um ponto, tem um caminho, tem uma caminhada. Andar com Deus é um discipulado, é um aprendizado. Nós vamos andando e aprendendo, andando e aprendendo. Como diz o pastor Ed René, do jeito de Jesus, com Jesus e no caminho de Jesus. É assim que a gente anda, é assim que a gente aprende. Eu falei outro dia aqui do nosso imediatismo, mas com Jesus não é no imediatismo, com Jesus é no processo. Ei, deixa eu dizer para você, não desista do caminho. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho que está o teu milagre. Não vire para a direita nem para a esquerda, não tente parar, como disse aqui logo na canção, não é para parar, não é para desistir, não é para voltar atrás, não é para ficar se questionando, não, é só para seguir, irmãos. A palavra para você hoje é: prossiga, com dificuldades, como diz Martim Lutero. Se você não conseguir ir correndo, ande. Se você não conseguir andar, se arraste. Mas não desista, porque o milagre está no caminho. O milagre está no caminho, é no caminho que você vai ver o milagre. Segunda coisa que nós precisamos saber é que isso aqui é muito forte, mas é uma chave que até quem não tem instruções bíblicas ensina por aí. Quebrar a soberba. Se destituir do orgulho. O orgulho fecha portas que a gratidão poderia abrir. Orgulho. Como é ruim falar disso. Como é ruim ter que falar disso. Mas é o óbvio. É o óbvio, pastor. É o óbvio, César. É o óbvio. Pastor, mas eu sei. Não, é óbvio. Mas você precisa conhecer que você tem que quebrar o orgulho. Tem que se libertar da soberba. Porque o orgulho e a soberba, ela tranca as portas que a gratidão queria abrir para você. Nós vimos aqui no texto que o homem que foi curado,
ele voltou para agradecer. Só ele voltou. Os outros 9, por que será? Por que será? Para pensar, por que um só voltou? E a Bíblia faz questão de dizer que ele era samaritano. E eu tinha tanta coisa para falar sobre isso, porque ser samaritano, junto com os judeus, era uma tarefa. Ele era samaritano. E ele foi grato, sabe por quê? Porque ele pensou assim: Jesus vai curar qualquer um, menos eu. Jesus vai curar primeiro os amigos dele, o pessoal que é judeu, o pessoal que é... Mas se eu sou samaritano, ele vai me deixar para trás. Mas Jesus curou a todos. Mas só aquele que mais precisava foi o que voltou para agradecer. Sabe por que muitas vezes a gente não volta para agradecer? Porque a gente está num orgulho lá em cima e acha que não é favor, é merecimento. Hoje eu quero quebrar isso no seu coração, em nome de Jesus. Tudo que nós recebemos de Deus não é merecimento, é favor. Graça. A interpretação bíblica para a graça de Deus é favor não merecido. Você não merece, mas Ele te dá. Isso é gratidão, isso é graça. E hoje eu quero dizer aqui para você, em nome de Jesus, agradeça por tudo. Tudo. O orgulho é a arma que destrói o ingrato. Porque o orgulhoso, ele acha que tudo é merecimento, ele não precisa agradecer, ele merece. Eu mereço. Ele quase olha para Jesus e diz assim: Jesus, sem mim nada podeis fazer. Quase que ele olha para Jesus e diz: Jesus, que sorte que eu vim para a igreja aí. O senhor teve, olha, vou dizer para você, se o senhor me não traz para a igreja, não sei como é que a igreja seria hoje. Ele é assim, porque tem gente que ele se acha tanto que ele se perdeu. Ele se perdeu da graça de Deus. E a gente precisa trabalhar isso na nossa vida, porque o orgulho, ele fecha a porta. Diz os estudiosos, pessoas que pensam aí, pessoas que falam aí na internet da vida, aí na televisão, nos livros e tudo mais, diz que a grande derrota de muitas pessoas, de não alcançarem a vida que eles desejavam, é por causa do orgulho. Porque o orgulho não deixa eu agradecer. Porque o orgulho não me deixa pedir um favor. Porque o orgulhoso, ele não diz assim: por favor, abre esse copo de água para mim. Ele vai dizer assim: eu tenho capacidade, eu mesmo abro. Eu vou falar aqui e abrir ao mesmo tempo, enfiar o dedo aqui, não preciso de ninguém. O orgulhoso acha que não precisa de ninguém. Ele anda sozinho. Ele é a estrela do negócio. Uma vez eu conversei com um pastor e eu falei: cara, você conhece o pastor fulano de tal, da igreja fulano de tal? Ele falou: é o sol. Eu falei: sol? Puxa, eu não conheço por sol, conheço por outro nome. Ele falou: não, é só ele que brilha lá. Sabe o que ele quis dizer? Que ninguém além dele pregava lá. Tem gente que quer ser o sol. Você já prestou atenção como o sol faz? O sol, quando ele começa a brilhar, ele manda a lua embora. Você já parou para pensar nisso? O sol, quando começa a brilhar, ele manda a estrela embora. E ele diz aqui: agora é só eu. Enquanto eu não apagar, ninguém brilha. Tem gente que dentro da igreja e fora da igreja, no trabalho, em todo lugar, ele quer ser o sol. Só ele brilha. E isso arrebenta. Isso não dá para ter uma vida de gratidão, porque quem se acha não é grato. Porque se eu acho que eu sou bom, eu não tenho que agradecer a ninguém. Se eu acho que eu sei, eu não tenho que agradecer a ninguém. O ingrato quer os louros da vitória só para si. Não sabe dividir a glória, porque o orgulho não deixa.
Tem gente que quer o louro da vitória só para si. Sabe aquela história que o pessoal fala aí de técnico de futebol? Que quando ele ganha, meu time, eu treinei, aí quando perde, a nossa equipe precisa melhorar. Aí não é mais só ele. Você já entendeu isso aí? Tem pastor que é assim também. A minha igreja, quando é para pedir dinheiro, a nossa igreja, irmão, está precisando, porque aí já é nosso. Aí não é meu. Ei, deixa eu dizer para você, Deus hoje está falando que é nosso. A gente precisa entender isso. O ingrato quer os louvores para si. Mas o grato, aquela pessoa que é grata, que tem gratidão, ela levanta a mão para o céu e diz: Senhor, quem sou eu sem o Senhor? Aleluia. Se não fosse a sua misericórdia, Senhor, como disse o profeta Jeremias, a razão de nós não termos sido consumidos, Senhor, aleluia, muito obrigado. E a gente tem que aprender a ser grato com qualquer coisa, irmão, com o óbvio e com aquilo que é extraordinário na nossa vida, não importa. Deu certo lá no seu trabalho, está lá o Diógenes lá mexendo lá nos equipamentos dele lá, e tem um parafuso que não quer entrar, ou tem uma pessoa que não quer acertar o negócio, deu certo, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor, porque isso aqui deu certo. Mas para quê? Eu sou grato a Ti, Senhor, por tudo que acontece na minha vida. Quantas vezes, querido, quando eu trabalhava com documentação de veículo, eu ia com o processo na mão assim, sabe, eu ia orando de verdade, irmão. Minha esposa sabe disso, eu orava de verdade, orava com aquele processo, Senhor, que dê certo, que o delegado assine, que dê certo, que eu possa resolver esse problema, que eu não sei o quê. Meu irmão, quando aquilo dava certo, quando eu ia buscar assim que estava lá o certificado pronto, a documentação pronto, quantas vezes eu peguei e dei glória a Deus, aleluia, e disse: Senhor, muito obrigado. Mas é um trabalho, mas é a bênção de Deus sobre a minha vida, e a bênção de Deus sobre a nossa vida, quando encontra gratidão, ela é multiplicadora. É vida extraordinária, é vida de pessoas que são gratos. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. Sabe o que ele está querendo dizer? Que todo orgulhoso uma hora vai quebrar a cara. Essa é a palavra exata, essa é a simples. Todo orgulhoso uma hora quebra a cara. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós precisamos um dos outros. E principalmente nós precisamos de Deus. E nós precisamos ser gratos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você consegue sentir a força dessa palavra? Deus Deus se opõe ao orgulhoso. César, isso é muito forte. Deus está dizendo assim: eu me oponho ao orgulhoso, eu me coloco na frente dele, eu impeço ele de receber, eu impeço ele de alcançar, porque ele é orgulhoso. Porque ele acredita nele, na força do seu próprio braço. A Bíblia está cheia disso. O salmista diz que uns confiam em carro, outros em cavalos. Ele está querendo dizer, uns confiam na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu... a humildade, irmãos, eu vou falar no próximo domingo, eu vou falar sobre humildade. Você não tem ideia do que a humildade pode fazer na nossa vida. Como ela pode transbordar no nosso coração e abrir portas. Como disse o pastor Gustavo aqui, que falou com uma pessoa, que falou com outra pessoa, que aconteceu. Só faz isso quem é humilde. Porque quem não é, diz assim: eu vou conseguir do meu jeito. Eu tenho dinheiro para pagar. Eu tenho isso, eu conheço fulano, eu tenho o cartão para passar, não sei o que, não. Mas quando a gente é humilde, a gente diz: não, você pode me ajudar? Hoje é dia da gente dizer: Senhor, o Senhor pode me ajudar? Quantas vezes você já parou para falar para Jesus: o Senhor pode me ajudar?
Às vezes a gente prega e fala sobre Bartimeu, o cego de Jericó. Teria você coragem? Ou você ia dizer assim, eu não vou me expor. Eu não quero me expor. Aí vão pensar que eu sou o quê? Já pensou Jairo? Pastorzão. Jairo era pastorzão. Príncipe da sinagoga. O cara que mandava lá no negócio. No culto religioso do seu tempo, era ele o cara. Mas aí ele sai no meio da multidão, quebra o orgulho, quebra tudo, e diz, Senhor, e ele começou a falar os problemas que estavam na casa dele. Para pensar, você teria coragem? Às vezes a gente não tem coragem de falar nem com Deus, dos nossos problemas. A gente fica, sabe, Senhor, aquela dor, sabe, ali perto, assim, sabe? Que a gente tem medo de falar. Senhor, sabe aquela pessoa? Sabe o que eu queria? Senhor, a gente não fala. Sabe o que Jairo fez? Senhor, a minha filha está morrendo. E eu não tenho mais a quem buscar, a não ser o Senhor. Você imagina todo mundo olhando para Jairo? Você, Jairo. Você, Jairo. Meu irmão, deixa eu dizer para você aqui. Seja grato. Uma vida extraordinária está esperando você, que tem coragem de dizer, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Para com esse negócio de, eu vou resolver, essa aqui é minhas coisas, eu vou resolver sozinho. Eu tinha muito isso, de dizer, não, isso aqui sou eu que tenho que resolver. E eu falei sobre autorresponsabilidade, mas autorresponsabilidade é saber que eu preciso de ajuda. Isso é autorresponsabilidade, eu sei, isso aqui não posso fazer, isso aqui só Deus pode fazer. E há coisas que só Jesus faz. E sabe qual é o nosso problema? Murro em ponta de faca. É só Jesus que faz e você quer fazer. É só o seu amigo que poderia te ajudar e você não tem coragem de pedir. É só o seu pastor que poderia te ensinar e você não tem coragem de ir lá, porque você não quer se expor. Terceiro e último, a gratidão não se deixa influenciar pela ingratidão alheia. Nós vivemos esse tempo, um tempo de sociedade que todo mundo sabe da vida de todo mundo, pelo menos aquilo que você quer mostrar, porque a internet mostra aquilo que você quer mostrar. Na internet você faz um personagem, você escolhe os melhores momentos e põe lá, né? Nunca vi ninguém colocar que estava brigando com a mulher. Ninguém posta assim. Um vídeo aqui, eu quebrando pau com a minha mulher. Olha que beleza, que maravilha. Meu filho hoje chegou alcoolizado. Olha que maravilha. Hoje, meu filhão alcoolizado. Olha que maravilha. Ninguém posta isso. A gente posta os melhores momentos. Os melhores momentos da nossa vida a gente posta. Mas aqui, o último tópico que eu quero falar com você é: a gratidão não se deixa influenciar pela ingratidão. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos influenciados hoje. Tem pessoas dizendo por aí que não adianta ajudar, não adianta agradecer. As pessoas dizem por aí, não adianta ser bonzinho. Você vai ser bonzinho? Vixe, vão pisar em cima de você, vão quebrar você. Como disse o pastor aqui, você vai para a igreja, não adianta você fazer, e no final, sabe o que vai acontecer? No final vai chegar um melhor que você, e o pastor vai colocar você de escanteio. Não adianta você trabalhar, não adianta você chegar no seu trabalho mais cedo, 5 minutos antes, porque sabe por quê? Porque na hora H, na hora que precisar, você é só um número e vai ser mandado embora. E a gente vai endurecendo o nosso coração, e a gente não vai querendo fazer mais nada,
E a gente vai ficando cauterizado. Hoje eu quero dizer para você, Deus está mandando algo poderoso para o nosso coração, que Ele vai quebrantar o nosso coração hoje. Sabe aquele coração cauterizado, duro? Eu falo para vocês aqui, vocês sabem, não sou nenhum jardineiro nem nada, mas tem alguns vasinhos em casa, e eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Estou falando isso para você não pensar que eu estou caducando. Eu sei que eu falei.